Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje nós estaremos ministrando a EBD. Eu sou Altenir, da Igreja Batista União em Samambaia, que está sob os cuidados do pastor Felipe Zapponi. E com essa questão da pandemia, coronavírus, estamos impedidos de ir à casa do Senhor. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar da palavra de Deus. E hoje, seguindo os nossos estudos, estamos na lição 4, no qual nós estamos usando essa revista, que é Conflitos da Vida. E o tema a ser abordado hoje é um tema que vai muito ao encontro do que está acontecendo. Vamos falar hoje sobre como superar o medo e a ansiedade, que são coisas bem presentes e coisas que acontecem com todos. Eu gostaria de convidá-los a ler as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2 ao 8. Filipenses 4, versículo 2 ao 8. Que está escrito: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Esse é o texto que nós estaremos utilizando hoje na nossa lição. Como superar a ansiedade e o medo. Eu gostaria de começar com uma ilustração de um texto que eu li uma certa feita e achei bastante interessante sobre essa questão de superar a ansiedade e o medo. Imagine uma criança, todos nós já fomos crianças, E essa criança, ela, uma certa feita, vai tentar sair de casa. Ela quer sair, porém, ela é muito pequena. É uma criança que não alcança a fechadura da porta. Naturalmente, era para vir sobre ela a ansiedade, por não conseguir abrir a porta. Assim como também era para bater o medo, porque ela teria dificuldade de abrir a porta para sair, para ir até onde ela quer. Portanto, normalmente as crianças não passam por isso, porque ela sabe que ela tem um pai, ela sabe que ela tem uma mãe. E no momento oportuno, certamente ela vai chamar o pai e vai chamar a mãe. E eles virão e abrirão a porta para ela, resolvendo o problema dela, e ela certamente vai para o quintal brincar feliz da vida. Não é muito diferente para conosco. É porque muitas das vezes nós não encontramos a figura de pai em Jesus Cristo. Porque se nós estivéssemos ansiosos com alguma coisa, ou com medo de alguma coisa, basta nos lembrar como a criança lembra que nós temos um pai. E é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai prover
tudo aquilo que a gente precisa. E é importante que a gente inicie isso com essa ilustração para a gente entender que muitas das vezes estamos presos ao medo, presos à ansiedade, porque nós não exercitamos a visão de Pai em Cristo Jesus. É importante saber que Deus existe, é importante saber que Deus é poderoso, é importante saber que Deus é o nosso Pai, como está escrito na palavra dele, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 33, que diz: não tenhas medos, pequeninos rebanho. Por quê? Porque quem pastoreia, quem cuida desse rebanho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele que cuida das ovelhas. Então, é importante a gente identificar essa figura de Pai em Jesus Cristo. E mesmo que estejamos ansiosos, mesmo que possamos estar com medo, saber que o Senhor Jesus Cristo vai cuidar de nós. A questão de sentir medo é uma coisa natural, é uma coisa racional, que todos nós, naturalmente, temos medo. Medo de inúmeras coisas. Quando a gente vai para a escola no primeiro dia, gera ansiedade e muitas das vezes gera medo também. Quando vamos para o emprego pela primeira vez, gera ansiedade, gera também medo. Muitas das vezes, quando nós somos incumbidos de levar a palavra de Deus, muitas das vezes gera ansiedade e também gera até um certo medo. Existem inúmeros relatos na Bíblia que nos mostram isso. Mas essa lição de hoje, ela vem nos mostrar que isso é uma coisa natural, isso é uma coisa racional, mas a gente precisa trabalhar essa parte para que possamos superar a ansiedade e superar o medo. E como eu disse no início, um momento mais do que oportuno para falarmos sobre isso, devido ao grande medo que nós estamos no momento devido ao coronavírus. Mas devemos ter todos os cuidados, conforme é dito pelas autoridades, mas é importante também confiar que com o nosso Senhor nós vamos superar e vamos passar por isso. Eu gostaria de aprofundar um pouco na lição, né? Os slides estarão disponíveis nos grupos da igreja de WhatsApp para que vocês possam acompanhar. E no primeiro slide vai vir saber. O alvo da lição, ele vem para a gente saber e entender que todos nós estamos sujeitos a sentir medo e ansiedade. É importante que saibamos disso. Sentir. A gente tem que alegrar no Senhor, mesmo em situação de medo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos que com o Senhor nós iremos superar toda ansiedade e todo o medo. Agir. Como agir? Orar confiando a Deus as suas ansiedades e medo. Como está escrito, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade e que Ele vai conduzir. O nosso Deus vai conduzir. Amados, a introdução da lição diz: ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né, sobre a questão do medo, que lá em 1 João, capítulo 1, 7, fala: mas se vivermos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Ainda que os nossos pecados, nós sabemos que os nossos pecados já foram perdoados, que o Senhor Deus nos perdoou, né? E Ele nos purifica. Continuando, ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados,
continuamos vulneráveis e nossos sentimentos e emoções já somos novas criaturas. A partir do momento que o Senhor perdoou nossos pecados, deixou tudo para trás e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimado e abatido. Então, voltando, mesmo que nossos pecados já foram perdoados, mesmo que somos novas criaturas, isso não significa que nós não teremos medo, né? Vocês sabem bem as causas da ansiedade quando a sente. Davi, uma certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Isso está lá em Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, que assim está escrito: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Davi pediu para vasculhar ele por completo, né, para aflorar os males que tinha ali. Para quê? Para tirar a ansiedade que era acomedida, a ansiedade que ele tinha, o medo que ele tinha. Davi pediu para que o Senhor fizesse isso com ele, né? Como eu disse, é muito natural, é comum, somos seres humanos e vamos ter ansiedade. Quem é que nunca teve? O primeiro tópico que a gente queria abordar é identificar a causa do medo. Muitas das vezes nós fingimos de sermos durões, fingimos que não temos medo, fingimos que tudo é normal, que não somos ansiosos, mas a primeira coisa é identificar a causa do problema, a causa que nos gera ansiedade e medo. Como eu disse, todos nós temos medo. E Davi pediu para que vasculhasse o coração dele para limpar ele, para que ele pudesse, de fato, ser menos ansioso e poder viver as melhores coisas que Deus poderia proporcionar, poderia trazer a ele, né? O segundo tópico que a gente queria abordar é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Assim está escrito na nossa revista. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, já citado, afirma que o inimigo do medo é o amor. Especialmente demonstra o amor de Cristo e é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida medo e ansiedade. Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, está escrito: o inimigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Repetindo, Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz: o amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. O tópico 2 diz: considerar a ajuda de um irmão em Cristo. É importante a gente identificar as pessoas que podem nos ajudar em momentos de dificuldade. Lá no nosso versículo que nós lemos lá em Filipenses, capítulo 4, melhor dizendo, que foi o nosso texto base, lá no versículo 3, Filipenses capítulo 4, versículo 3, diz: e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores.
cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu queria chamar a atenção para a primeira parte que diz: e peço você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Foi pedido para que uma pessoa, que um obreiro, pudesse ajudar aquelas mulheres que estavam em conflito, que estavam passando por dificuldade, para que elas pudessem resolver o problema em questão. Isso nos chama, nos reflete, nos remete a pensar e a também entender que nós vamos depender de outras pessoas. Há pessoas que podem nos ajudar a afastar todo medo. Hoje o que a gente mais vê são pessoas reclusas, que muitas das vezes compartilham tudo que pensa, tudo que sente no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede social. E muitas das vezes não pede ajuda para o irmão em Cristo, uma pessoa que de fato pode ajudar. Nesse versículo a gente percebe que Paulo pediu para que um obreiro fosse lá e aconselhasse, fosse lá e resolvesse o problema. Ou seja, um irmão em Cristo. Então a primeira coisa que nós colocamos foi identificar a causa do problema, identificar o que nos causa medo, identificar o que nos causa ansiedade. E a segunda coisa é saber que nós precisamos de ajuda de outra pessoa. Precisamos de ajuda de pessoas, de irmãos em Cristo que podem nos ajudar, como está nesse versículo que nós lemos, no capítulo 4, versículo 3 de Filipenses. E como está escrito também, o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. O amor nos preenche, o amor nos enche. E a figura de Cristo nos remete a esse amor puro, a esse amor verdadeiro, a esse amor genuíno. E no que lemos também, Collins afirma que o maior inimigo do medo é o amor. Que nós possamos demonstrar o amor de Cristo que existe em nós e com esse amor possamos ajudar as pessoas que estão sofrendo com medo, estão sofrendo com a ansiedade. É importante que a gente possa ajudar as pessoas, porque hoje tem muita gente que começa com a questão de ansiedade, passa para a questão do medo, e muitas delas até perdem a vida em função disso. Pessoas que entram em depressão profunda e chegam até a morte por isso. Então, é importante considerar a ajuda de amor em Cristo. Terceiro tópico que eu gostaria de abordar é: alegre-se sempre no Senhor. Possivelmente, a crise de relacionamento das duas irmãs estavam tirando a alegria da igreja. De fato, toda divisão no corpo de Cristo traz consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade de seus filhos. Se a gente lê lá em João, capítulo 17, versículo 11, está escrito: agora deixa esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Esse versículo nos mostra unidade, né? E essa unidade, consequentemente, traz alegria. É o que não acontecia ali. Se a gente olhar lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 4, continuando o nosso texto, lá está escrito o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem. Essas duas irmãs que nós lemos, elas estavam em um conflito, e esse conflito estava tirando a alegria delas e, consequentemente, também a alegria do Senhor. E Paulo exorta a vivermos, a nos alegrarmos no Senhor. E é interessante que nesse versículo ele repete 2 vezes: alegrem-se, né? Porque possamos resolver essa questão da ansiedade,
resolver essa questão do medo e viver a verdadeira alegria. E nós sabemos que a nossa alegria, ela está no nosso Senhor, ela está em Cristo Jesus. Se nós pararmos para viver apenas os problemas, se nós parar para viver apenas as dificuldades, certamente nós não vamos viver o melhor de Deus nessa terra. A gente precisa focar menos nos problemas e focar mais no nosso Senhor. Precisamos alegrar mais com o nosso Senhor, alegrar no Senhor. É isso que Ele nos convida a fazer. Deixar de dar tanta ênfase, separar tanto tempo, desprender tanto tempo para o problema e tão pouco tempo para orar, para buscar, para agradecer, para adorar a Deus. Eu tenho certeza que se a gente parar por um instante e colocar na balança todos os problemas, todas as dificuldades que nós temos, e do outro lado da balança, tudo aquilo, toda a alegria, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, eu tenho certeza que nós vamos entender que a alegria, que as bênçãos, que as vitórias, que a graça do Senhor, ela é muito maior do que todo e qualquer problema que venha aparecer em nossas vidas. E é interessante também dizer que, independente dos problemas que nós temos o nosso Senhor para nos amparar. Nós temos o nosso Senhor para abrir a porta. Nós temos o Senhor para cuidar e fazer o papel de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Então, é importante que foquemos menos no problema e focamos mais no Senhor, na alegria do Senhor. Como eu disse, está escrito lá em João, capítulo 17, versículo 11. Quando Cristo foi, Ele disse que deixou para que nós vivêssemos em unidade e que de fato possamos viver em unidade, né? Porque Ele foi deste mundo, mas ele deixou fisicamente aqui, mas deixou o Espírito Santo para que pudesse nos consolar, para que pudesse nos fortalecer, independente dos problemas que nós tenhamos. E ainda tem o ato de dizer, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, nós ainda sabemos que, independente da situação, independente do que venha acontecer, independente da ansiedade, independente do medo, o nosso Pai, Ele prover e Ele vai vir buscar o teu povo. Então é importante alegrar no Senhor, porque Ele nos ajuda, ainda nos promete que nós estaremos com Ele, onde nós teremos alegria eterna. Por que não nos alegrar no Senhor? Por que focar só nos problemas? Por que viver tão ansioso? Por que só enxergar dificuldades? O Senhor, hoje, assim como aquela história que eu contei no início, quando nós iniciamos, tá difícil? Tá. Estamos ansiosos? Muitas das vezes sim. Estamos com medo? Sim, estamos com medo. Mas chama o teu Pai. Assim como a criança chama o teu Pai para abrir a porta, chama o teu Pai, que é Jesus Cristo, e Ele abrirá a porta para você. E você vai enxergar coisas grandes do outro lado, porque é isso que Ele prometeu. Ele prometeu que para nós que nós teríamos vida, e vida com abundância, independente dos problemas e das dificuldades. Com isso, eu queria abordar a quarta parte da nossa lição. A primeira parte foi identificar as causas do problema. O que está te causando o problema? A segunda parte é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Você sempre vai ter alguém que pode te ajudar. Você também pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, a segunda é considerar
ajuda de irmão em Cristo. A terceira coisa, independente do que esteja passando, alegre-se no Senhor. Na última ministração na igreja, eu coloquei da seguinte forma: se você estiver no barco, Jesus Cristo estará contigo. E não importa qual é a tempestade que vai vir, não importa o quanto vai ser difícil, se Jesus Cristo está no barco, ele não afunda, ele vai estar contigo e vai passar com você por todas as dificuldades e todos os problemas que você está passando. Então não foque no problema, foque em Cristo. E como eu disse, o quarto é confiar em Deus em oração. Oração, ela é extremamente importante porque ela te aproxima de Deus. Ela faz com que você tenha intimidade com Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito da seguinte forma: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, não viva preocupado com coisas alguma. Em vez disso, orem. Recomenda a orar e a confiar em Deus. É engraçado que eu sempre digo que quando a gente está tudo muito bem, muitas das vezes nós esquecemos quem nos colocou ali. E muitas das vezes faz com que a gente distancie do caminho do Senhor. Ou se não distancia do caminho do Senhor, distancia da intimidade com o nosso Senhor. E a oração tem que ser constante. À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Lá em Mateus, capítulo 5, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e sua justiça. A oração vence a ansiedade. Quem ora bastante, vive bem. Eu só queria ler o versículo 33, que está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Devemos confiar, devemos buscar, devemos orar o Senhor. Jó passou por inúmeras dificuldades, Jó passou por inúmeros problemas, Jó teve ansiedade, Jó teve medo, Jó passou por muita coisa. Todos conhecem a história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente e, mediante provações permitidas por Deus, ele perdeu tudo. Porém, mesmo perdendo tudo, ele confiou em Deus. E é interessante um versículo que ele coloca lá em Jó 42, versículo 5. Antes eu só conhecia de falar, de ouvir falar. Agora eu te vi com meus próprios olhos. Independente da dificuldade, Jó esteve pertinho de Deus. Mesmo as pessoas apontando o dedo para ele, dizendo que ele não ia superar, ele estava orando e buscando a presença do Senhor. Tem inúmeros outros exemplos na Bíblia que nos remete à vitória através da oração. E como eu coloquei, a oração te distancia da ansiedade. A oração te distancia do medo. À medida que confiamos no Senhor, menos a ansiedade e o medo habita em nós. Deixa que o Senhor preencha a sua vida. Deixa que o Senhor pegue na sua mão, ande de fato com você e que você não viva ansioso
e muito menos com medo, né? Concluindo a nossa EBD de hoje, né? Eu gostaria de dizer que os recursos espirituais citados neste texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 2 a 8, nesses textos ajuda a vencer a ansiedade e o medo. Que o Espírito Santo aplique em nosso coração o texto básico, o que nos fará muito bem. Faz-nos refletir essa estrofe de um hino que diz: com as tuas mãos segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E eu gostaria de ler o último versículo, que diz: por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor. O que eu coloquei lá atrás: experimentem a paz de Deus, porque ela excede todo o entendimento e guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Esteja próximo de Cristo, viva o amor de Cristo e, mediante isso, supere toda a ansiedade e todo o medo. Todas as vezes que estiver difícil de abrir a porta, lembre-se que você tem um Pai que pode abrir e te conduzir para pastos verdejantes. Que Cristo Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, possa continuar abençoando todos nós. Tenha um ótimo domingo, que o Espírito Santo possa falar mais nos vossos corações. Gostaria de orar, encerrando, e tenham todos um excelente dia. Senhor Deus, meu Pai, agradeço, Pai, a oportunidade de falar da Tua Palavra, de falar um pouquinho de Ti, Pai. Sabemos que estamos vivendo, Pai, tempos difíceis. Sabemos, Pai, que cada vez mais a ansiedade e o medo toma o nosso coração. Mas sabemos que com o Teu amor nós podemos, Pai, superar toda essa ansiedade e esse medo, Pai. Esteja conosco, Pai. Proteja-nos, cuida de nós, Pai. Que possamos viver dias melhores, Pai. E que esses dias possam ser nos Seus braços. Que esses dias possam ser nos Seus cuidados, Pai. Que o Senhor que nos dá a vitória. Continue nos abençoando. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.